A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui gravando esse vídeo para o meu canal. A intenção deste canal é que Deus possa, através da mensagem, estar direcionando a tua vida, estar te dando para você conhecimento, entendimento, e eu espero que a palavra fale com você grandemente. Desde já, eu agradeço a todos vocês, né, que têm entrado no meu canal, que têm se inscrito no meu canal. Eu quero dizer para você que a maior intenção desse canal é que a verdadeira palavra de Deus chegue até você, a palavra de exortação, de consolação e de edificação para a tua vida. Amém? Hoje, eu estou trazendo aqui um tema que Deus colocou no meu coração, que se chama O Conflito da Chamada. Hoje nós vamos pegar o texto base da vida de um homem, lá em Salmo 73, Asaf. Vamos estar falando um pouquinho sobre a vida deste homem, o que aconteceu na vida dele, né, que possa, às vezes, algum de nós tenha passado, e eu espero que essa mensagem fale comigo e com você, amém? Vamos lá. Se você está com a tua Bíblia na mão, abra ali em Salmo 73, vamos ver um pouquinho desse salmo que Asaf escreveu. A palavra diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os acerca como um colar, vestem-se de violência como de um ardono. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que seu povo volta aqui, águas de copos cheios se lhes espremem. Dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, foi para mim sobremodo difícil. Amém, meus irmãos? Vamos até aqui. Meus irmãos, isso aqui pode acontecer na minha vida e na sua. Asaf, ele era o chefe dos levitas, né? Ele era o chefe dos levitas. Ele é que quando a gente vê ali Davi trazendo a arca de volta para Israel, e ele arruma a carruagem nova para carregar a arca, até que o que acontece? A arca, quando ela está sendo trazida lá do povo filisteu, os animais estão caminhando com ela na carroça, de repente passa passa em cima de uma pedra e ela vai cair. E aí o que acontece? Uzá, ele vai tentar segurar a arca e ele morre na hora. Então Davi resolve, muito triste, deixar a arca na casa do homem chamado Obed-edom. E quando Davi volta para a cidade edificada por ele, né? Quando ele volta, ele está triste, ele começa a ouvir, ali depois de algum tempo, que a arca, ela tem feito maravilhas na casa de Obed-edom. Ela tem abençoado a casa dele totalmente.
Então, Davi resolve buscar os sacerdotes, ele tinha que ter feito isso. Ele buscou os sacerdotes, os levitas, e queria saber como que ele poderia trazer a arca, né, para a cidade dele ali, para Israel, por causa que ela fez maravilhas, ela estava abençoando a vida de Obed-edom. Então aí que ele entendeu que há uns mandamentos para até carregar a arca, os levitas que tinham que carregar ela no ombro, 7 passes dariam fazer o sacrifício, até chegar na cidade de Davi. E isso foi feito. E ali nós vemos já Asaf. Asaf, ele foi colocado ali para estar tocando, né, o instrumento ali, para estar agradando a Deus e trazendo a arca junto com aquele povo. E Asaf, ele se tornou o líder, né, dos levitas. Quando foi edificado o templo de Salomão, e até bem antes, ele já tinha sido constituído como o segundo, né, maior responsável ali pelos instrumentos, pelo musical ali onde que estava a arca. E quando o templo é feito por Salomão, ele se torna o chefe de tudo ali. E ele que coordena os levitas, né, os instrumentais, ele que ele que fazia todo tipo de rituais, né, que tinha que ser feito ali para estar ali adorando a Deus. Aí a glória de Deus desceu, né, no templo. Então o homem que ele estava diante de Deus, eles tinham que no dia eles tinham que ir uma vez à tarde, né, uma vez de manhã, uma vez à tarde, todos os dias, e está fazendo um louvor agradável, adorado a Deus. Então o que acontece? Asaf, quando ele escreve esse salmo, ele está em conflito. Por que eu disse que o tema é o conflito do chamado? Olha, você imagina um homem que ele era honrado no templo. Ele era honrado, ele era o chefe dos levitas, né? Então ele era um homem honrado, não só por Deus, mas também por todos aqueles que eram subordinados a ele. Eles admiravam ele. E tanto que ele foi colocado depois como primeiro no templo de Salomão, como o maioral ali dos levitas, né? Que pusesse trazer um cântico agradável aos ouvidos de Deus, e quando eles faziam isso, a glória de Deus descia. Imagina que maravilha, a presença de Deus descendo ali, e ele participando disso, ele vendo isso, né? Ele vivendo isso, é maravilhoso. Mas o que acontece aqui no Salmo 73? Primeiramente, ele fala assim que Deus realmente é bom para o povo de Israel, né? Mas depois, ele fala assim, ó: bendito seja para sempre o nome glorioso, encha-se toda a terra da sua glória, amém, amém. Ele está falando, a glória de Deus enche toda a terra, e ele via essa glória de perto. Quando Salomão construiu o templo, e eles começaram a louvar lá, diz que uma nuvem cobriu todo o templo. Eu te garanto que Asaf estava ali. Asaf viu a glória de Deus descendo, né? Que coisa maravilhosa. A presença de Deus. Aí ele fala assim, ó, no Salmo 73. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver prosperidade do ímpio. Quem é que nunca passou por isso? Principalmente se ele é fiel a Deus. O que é ser fiel a Deus? É fazer tudo para agradar a Deus. A gente não para de fazer as coisas erradas, buscar coisas erradas, só porque a gente quer. A gente faz isso porque a gente ama aquele que nos salvou e também queremos agradar a Ele. Mas, meus irmãos, isso já aconteceu comigo, aconteceu com Asaf e com certeza já aconteceu com você. Você é um cristão fiel. Você foge do pecado. Você tenta andar certo nas coisas de Deus. E quando a gente está diante de Deus, não é o que mostra realmente se nós estamos na direção de Deus,
Meus irmãos, é quando estamos só. Ali nós vemos a nossa fidelidade a Deus. Ali nós vemos quem realmente nós somos diante de Deus. E Asaf aqui era um homem fiel a Deus. Tanto que ele fala aqui, ó, no versículo 13: na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as mãos na inocência. Ele está falando, me santificar, fazer as coisas para Deus, é em vão. É em vão. Ele estava falando isso, ele estava questionando, porque ele era um homem fiel a Deus, ele fazia de tudo para agradar a Deus. Quando ele tocava, a glória de Deus vinha e ele se santificava. Ele era um homem escolhido, tanto por Deus, quanto pela nação, para estar ali fazendo o seu ofício sacerdotal, levítico ali. Ele era um levita. Então, meus irmãos, ele olha para a prosperidade do ímpio. O que é a prosperidade do ímpio? Não vamos falar só de dinheiro. Porque aqui ele não está falando só de riquezas, de dinheiro, não. Ele está falando que parece que o ímpio, ele pratica tanta coisa errada e Deus abençoa eles ainda. Parece que a vida dele é melhor. Ele ainda chega a falar que o ímpio fazia o que queria e parece que não havia punição. Mas ele, se pensasse em fazer algo, Deus já punia ele. E ele falava que vivia em angústia, que era afligido todos os dias por causa de Deus. E isso é normal. Olha para você ver, quando a gente se santifica, busca as coisas de Deus verdadeiramente, a gente ora, a gente pede, a gente tenta andar diante de Deus, não só diante dos homens, mas a gente tenta andar diante de Deus com uma vida regrada e arrependimento. A gente se santifica, a gente ora, a gente busca, a gente foge das coisas erradas, foge do pecado. E você olha para o lado e parece que o ímpio, ou aqueles que praticam maldade, parece que quanto mais maldade eles fazem, mais as coisas para eles começam a andar bem. É isso que Asaf estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer assim, ó, o que adianta eu servir a Deus, buscar a Deus, tentar agradá-lo, fazer tudo aquilo de bom para agradar a Deus, e eu olho os ímpios que falam mal de Deus, são soberbos, são arrogantes, eles não amam a Deus, eles só praticam o mal, eles vivem no pecado, eles não santificam, eles não se santificam, eles fazem tudo aquilo que desagrada a Deus e parece que tudo para eles é bom. Aí ele fala, o que adianta então, olhando para o ímpio, com inveja do ímpio, porque o ímpio não era punido, porque o ímpio falava mal de Deus e nada acontecia. Ele não estava falando simplesmente de riqueza. Ele estava falando, cadê a justiça de Deus sobre esse povo? Cadê? E ele quase se desvia. Até, meus irmãos, que o que acontece? Ele entra no templo. Ele entra no templo triste. E Deus vem falar com ele. Fala para ele, ó, Asaf, não olha para eles. A minha glória está contigo. Quando você toca os seus instrumentos, a minha glória vem até você, e isso eles não têm. Porque o sacerdote, o que acontece? O sacerdote, ele vivia das ofertas, né? Dos dízimos que era levado para a casa do Senhor, e depois de fazer o sacrifício, eles ficavam com aquilo que depois era porção dada para eles. Então eles não tinham, meus irmãos, bens. Eles não tinham bens materiais, eles não tinham riquezas. Por quê? Porque o próprio Deus sustentava eles no templo. Fazia todas aquelas pessoas prosperarem, levava o sacrifício para o templo e eles ficavam com aquela porção que Deus deu para a tribo de Levi. Então Deus sustentava ele. Mas ele não estava vendo isso, ele estava preocupado com a prosperidade daquele povo, ele estava preocupado com o ímpio, que fazia o que queria. Mas até que Deus falou para ele assim, olha, Asaf, na tua morte, tu estarás comigo, porque tu é fiel a mim. Você sofre nessa terra as angústias por causa que você está contra o pecado, porque o pecado, meus irmãos, ele tem dominado este mundo. E quem se propõe no coração em santificar, em viver uma vida regrada a Deus, ele vai sofrer aflições. Porque esta carne e este corpo que nós habitamos,
ainda é o corpo do pecado. Ainda é o corpo que é o pecado. Então nós temos que matar nossa carne todo dia. Isso nos aflige. Porque nós lutamos contra nós mesmos. Nós sabemos que é errado viver na prática do pecado. Nós sabemos que é errado não se santificar, porque nós queremos agradar a Deus. E se nós fizermos tudo isso, nós não vamos agradar a Deus se a gente se prostituir, se a gente fornicar, se a gente buscar as coisas erradas, nós não vamos agradar a Deus. Aparentemente estará tudo bem, mas o fim, Deus falou. O fim é terrível. Vai sofrer a eternidade. Não vai ser salvo, vai morar no inferno. E isso é horrível. E isso acontece comigo e acontece às vezes com você. Este é o conflito, muitas vezes, do chamado que chega na nossa vida. A gente tenta de tudo. Aí talvez você fala, olha, eu me santifico e ninguém me vê. Eu busco as coisas verdadeiras de Deus, ninguém me convida para pregar. As pessoas não querem me ouvir. Muitas vezes eu não ganho almas. As pessoas odeiam uma palavra genuína e verdadeira, que é o arrependimento, porque esse é o verdadeiro evangelho, é o arrependimento. Aí você vê tudo aquilo que você tenta fazer diante de Deus, e tudo que nós fazemos diante de Deus, não é para aparecer, não é para que Deus possa olhar para nós e nos amar mais. Não, Deus já nos ama. Mas nós fazemos isso para agradar aquele que nos salvou. E de repente nós olhamos para o ímpio não sofre, parece. O ímpio vive a vida do jeito que quer, blasfema contra Deus. E muitos, até que fingem ser cristão, que estão dentro das igrejas, praticam atrocidades, coisas horrendas aos olhos do Senhor, e parece que nada acontece com ele, parece que a vida dele é boa. Aparentemente, quando nós olhamos ao olhar humano, nós achamos que Deus não está agindo com justiça, que Deus não está se importando com isso. Mas, meus irmãos, chegará o dia em que Deus vai separar o justo do injusto, o puro do impuro, o justo do ímpio. Vai haver separação, vai haver separação do joio e do trigo. Aí nós vamos ver se o carro, se a casa, se o dinheiro, se a prosperidade, se a vida regalada que ele vivia neste mundo valeu a pena. Não vale a pena, meus irmãos. O maior salvação. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para mim e para você esta noite. Se você está nesse conflito, se você busca a Deus, na verdade, se você faz de tudo para agradar a Deus e as coisas estão dando diferente, parece que as pessoas não querem te ouvir, parece que só coisas ruins vêm para você, parece que você não consegue prosperar, parece que você não consegue alcançar patamares maiores, e você olha muitas vezes e fala, o que adianta eu me santificar? O que adianta eu pregar a verdade? O que adianta eu viver uma vida regrada de arrependimento, tentando agradar a Deus? Se o ímpio faz tudo ao contrário, parece que Deus não o pune. Deus não faz nada. Eu quero dizer para você, há um tempo determinado para todas as coisas. O nosso Jesus disse que estava indo ao céu, mas ele disse que queria voltar. E ele ia buscar um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então eu quero dizer para você, não pare, Deus vai te honrar. E eu te garanto que nessa terra Deus ainda vai te honrar. Não desanime, não desista. O conflito do chamado, ele está na minha vida e na sua. Muitas vezes queremos parar, muitas vezes achamos que não vale a pena a gente tentar ser uma pessoa verdadeira e genuína diante de Deus. Porque parece que as pessoas que fazem coisas erradas, horrendas, parece que por isso tudo é mais fácil. Você vê pessoas que têm 2, 3 mulheres e também prega a palavra. Pessoas que estão na casa de Deus, mas vivem coisas horrendas. E parece que para eles tudo é fácil. Parece que para eles as coisas é mais fácil. Mais fácil. Isso eu estou falando dentro da casa de Deus. Mas agora você imagina no mundo aí fora. Parece que eles não sentem o peso. E não sentem mesmo. Porque o peso do pecado só sente quem se santifica.
quem não é mais desse mundo. Porque quem é deste mundo não vai sentir o peso do pecado mesmo. Para eles não estão nem aí. Para eles acham que está tudo normal. Para eles acham que Deus não se importa com isso. Que Deus só quer o coração. Mas a Bíblia nos diz lá em livro de Romanos, capítulo 12, que Deus quer um culto racional, corpo, alma e espírito. A palavra de Deus fala para nós apresentar os nossos corpos e membros como um sacrifício vivo, que é o culto racional. Ele quer que nós santifiquemos, ele quer que busquemos. Ele quer mudar a nossa essência, porque ele está transformando nós em cidadão celestial. Agora, quem Deus não transforma, quem Deus não dá a dádiva do Espírito Santo, meus irmãos, ele não vai receber a salvação. Se ele não se arrepender, ele não vai receber a salvação. Mas eu quero dizer para você, esta noite, continue firme diante de Deus. Continue firme nos seus propósitos. Se santifica, busca, fuja do pecado. Traga uma palavra genuína de arrependimento. Faça a obra do Senhor com amor, não por interesse. Continue sendo fiel a Deus, que mesmo, meus irmãos, se você não adquirir nessa terra bens materiais, se você não adquirir nessa terra riquezas, se você não adquirir nessa terra uma vida estável, mas se você estiver passando aflições, se você ainda estiver passando dificuldades, eu quero dizer para você que o céu é logo ali. Jesus está vindo para nos buscar. E ele falou que enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Ele vai dar um nome novo para nós. Um nome que nem os anjos, ninguém sabe. Só ele, só Deus que sabe. Só Jesus e Deus que sabe desse nome. Então vamos permanecer firme. Vamos permanecer fiel. Porque o nosso Deus está falando conosco hoje. Não desista. Persevere até o fim. Às vezes as coisas não estão sendo do jeito que você queria. Você é uma pessoa fiel ao Senhor, aos princípios de Deus. Mas eu quero dizer para você que você vai colher, irmão. Deus vai te prosperar. Não só nessa terra, mas como no mundo vindouro. Você vai participar do reino de Deus. Você vai ser eterno. E não há nada maior do que a eternidade, do que a salvação. Não há nada maior. Então permaneça firme na presença de Deus. Porque o próprio Jesus disse que nós sofreríamos aflições. Jesus disse que por amor dele, nós seríamos entregues à morte todos os dias. E nitidamente, homens e mulheres perderam a vida por causa de Jesus. Mas você acha que não chegou algum momento que eles tiveram também esse conflito? Será que vale a pena? Eu quero dizer para você que vale a pena. E não só vale a pena hoje, como valerá também a pena o dia que nós chegarmos diante de Jesus e nós falarmos para ele: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Jesus, me purificar. Valeu a pena me santificar. Valeu a pena fugir das práticas dos pecados. Valeu a pena lutar contra mim mesmo. Valeu a pena pregar o teu evangelho. Valeu a pena sofrer por amor ao teu evangelho. E eu quero dizer para você, vale a pena e sempre valerá a pena. Quando o nosso Jesus chegar nas nuvens e as trombetas forem soadas, nós vamos ouvi-las, vamos ver o Mestre e vamos estar junto com ele pela eternidade. Então não desista, não se contamine, não se contamine, porque Deus fez isso com Asaf, mostrou para ele que o ímpio, ele seria só nessa terra, aparentemente feliz, porque ele está vivendo toda a tua prática da carne, prática pecaminosa, cidadão mundano. Mas nós somos cidadãos celestiais. Então não se importe. Não se importe se pessoas estão fazendo coisa errada e parece que nada acontece. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que não se engane, que Deus não se deixa escarnecer. E fala que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, meu irmão e minha irmã, permaneça fiel. Esse conflito já chegou na minha vida, eu tenho certeza que chegou na sua. E Deus vem falando para nós essa noite. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Siga os princípios bíblicos. Busca minha face.
Caminhe comigo, porque minha graça te basta. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida esta noite, como sempre tem abençoado. E eu trago a palavra de ânimo para você. Não desista, não desista, não desanime, não olhe para um lado, não olhe para o outro, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu te digo, vale a pena e valerá ainda mais a pena, porque nós receberemos um corpo de glória e nós nunca mais veremos a morte. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmão. Nós somos cidadãos celestiais, não desista. Não perca tempo olhando para este mundo, não perca tempo olhando para a maldade. Não ache que você está fazendo algo tolo, está se santificando, buscando a Deus. Você não está perdendo tempo, você está ganhando. Você está ganhando. O viver é lucro, o morrer é ganho. Assim disse Paulo. E ele ainda falou que a coroa que estava sendo guardada para ele está esperando ela para naquele dia, na volta de Jesus, ele ser coroado. Ele recebeu um novo nome. E eu e você temos que ter essa mesma esperança, porque nós não viveremos para sempre. O que adianta nós hoje largar tudo de Deus, começar a viver na prática do pecado, não se arrepender, começar a buscar coisas materiais somente e não fazer a obra de Deus, não buscar a Deus, não pregar o evangelho, não se santificar, não buscar o reino primeiro para nós mesmos? Porque nós temos que buscar a Deus a perfeição, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Amém? Fica com essa palavra de coragem, ânimo e não desista. E toda vez que você pensar em desistir, Deus tem a palavra para mim te falar agora. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Não desista, não desanime. Os conflitos são normais. Os conflitos são normais na vida do cristão. Parece que as coisas não andam, parece que as coisas não acontecem. E ainda tem Satanás para querer pôr desânimo, para querer pôr dúvida. E esta carne que nós temos que batalhar contra ela todos os dias, porque o nosso maior inimigo não é Satanás, é nós mesmos. Porque Satanás já foi vencido. Então que nós, meus irmãos, busquemos a Deus a tempo e fora de tempo. Que nós nunca deixemos a presença de Deus. E eu te garanto que assim como também Daniel, depois de ser revelado para ele todas as maravilhas que iriam acontecer, o anjo falou: agora você morrerá, Daniel. Você descansará, mas será ressuscitado naquele último dia. Eu e você temos a promessa que mesmo se morrermos hoje em Cristo, nós seremos ressuscitados naquele último dia. E Jesus diz: aqueles que verdadeiramente me amam, obedecem os meus mandamentos. Meus irmãos, não desista. Você não está sozinho. Um dia Elias achou que estava sozinho. Ele falou: Senhor, só restou eu, todos os profetas já morreram. E o Senhor chegou até ele e falou: não, ainda eu tenho guardado 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Não tem se dobrado diante de nada que é impuro desse mundo. E eu te garanto, irmãos, que há pessoas como eu e você ainda, que têm buscado a santidade, buscado a verdade, têm fugido das coisas más, têm lutado contra si mesmo. E às vezes nós pensamos: não vale a pena, porque nós começamos a olhar para o lado, nós começamos a invejar o ímpio. Mas nós não precisamos disso. A graça do Senhor nos basta. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dá um like lá, se você gostou. Se você quiser, compartilha o vídeo do meu canal. Mas eu quero dizer para você, Jesus é a única verdade a ser pronunciada. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.